Esse aqui é o segundo vídeo sobre o livro de Eclesiastes. Então, se você está chegando nesse vídeo e ainda não viu o primeiro, corre lá porque a gente vai falar sobre vários pensamentos, vários conceitos que já foram explicados naquele primeiro vídeo e aqui a gente só vai seguir em frente, tá bom? A gente vai começar esse vídeo falando não sobre um conceito de Eclesiastes, mas a gente vai começar falando sobre uma outra cultura que não tem nada a ver com o livro de Eclesiastes, para a gente entender alguns conceitos aqui por contraste. E a história que eu vou contar é a história que está ali na Teogonia de Hesíodo. E ele descreve o seguinte: existem ali as divindades que surgiram no início do mundo, de tudo, e na terceira geração das divindades nasce Cronos, filho de Uranus. Cronos se rebela contra a dominação de seu pai e emascula o seu pai com uma foice, né? Ele corta o órgão reprodutor do seu pai e quando ele joga esse órgão no mar, dali nasce Afrodite. Uranus decreta então que Cronos também seria derrotado pelo seu próprio filho, né? É uma espécie de um oráculo que iria se cumprir pelo destino em Cronos. Por esse motivo, então, Cronos, toda vez que ele tinha um filho, ele devora o seu filho. Então ele vai devorando todos os seus filhos conforme eles vão nascendo. Até que Reia, sua esposa, com o conselho de Gaia, assim que nasce Zeus, Reia dá uma pedra envolta em panos para Cronos, para ele comer no lugar do seu filho, né? E Cronos devora aquela pedra e não nota que o bebê não estava ali. E Zeus, então, ele cresce escondido na ilha de Creta. Quando Zeus se torna adulto, ele retorna, né? Ele derrota o seu pai e ele liberta os seus irmãos do ventre de Cronos, e ele se torna, então, por esse motivo, o deus que domina os outros deuses. No final da história, então, Cronos é exilado no Tártaro. Uma coisa importante na mitologia grega é que você não tem um só relato, mas você tem diversos relatos, e eles não necessariamente coincidem nos detalhes, né? Porque a ideia aqui é que mais importante do que a veracidade do relato, a precisão do relato, é a ideia por trás do relato. O que quer dizer essa história? E quando você olha para a língua grega, você já tem ali alguns elementos, né? O que significa Cronos? A palavra Cronos, ela chegou até a nossa língua em português. Quando você fala de medir o Cronos, cronometrar, alguma coisa que tá alinhada com Cronos, sincrônica, sincronia. Então, Cronos significa tempo. Essa é a ideia da história, é isso que a história quer dizer. É a ideia de Cronos, do tempo, devorando todas as coisas. Cronos devora os seus filhos, devora os deuses, ele devora tudo. E Zeus se torna o deus supremo porque ele derrota o Cronos, ele derrota o tempo. E ele liberta as pessoas da ação do tempo, os seus irmãos, e ele exila o Cronos, o tempo, no Tártaro. A ideia desse relato é a ideia da luta contra o tempo. E o tempo ele é visto dentro do pensamento grego de forma extremamente negativa. A gente vê no pensamento platônico, por exemplo, que o tempo, como ele destrói as coisas do mundo sensível, do mundo material, esse mundo ele é hierarquicamente inferior ao mundo das ideias, porque as ideias não são destruídas, não são corroídas pelo tempo. Então a ideia do tempo, né, destruindo tudo, devorando tudo, ela foi retratada por Goya no seu quadro Cronos devorando um dos seus filhos como um terrível monstro, uma coisa horrorosa que acontece e que tem que ser combatida e que tem que ser destruída. Essa é a ideia do tempo do Cronos dentro do pensamento grego. A gente vai agora então para Eclesiastes no capítulo 3, a gente já viu o capítulo 1 e 2, e agora a gente vai ver do capítulo 3 até o capítulo 6. E a gente começa esse capítulo de uma forma diferente, ele está iniciando um novo tema aqui, por isso que a gente resolveu começar o estudo aqui, né? Fazer essa quebra entre o primeiro e o segundo estudo bem aqui no começo do capítulo 3, e ele inicia falando justamente sobre o tempo. E a gente vai tentar entender aqui quais são os elementos, quais são as ideias que ele está relacionando aqui com o tempo. E como isso se diferencia daquela história que a gente contou agora, do pensamento grego, da história de Hesíodo e de Cronos e de Zeus. Então diz lá no capítulo 3, no verso 1, tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A gente já viu aqui essa expressão debaixo do céu, como ela é importante, porque ela está delimitando aqui qual é a observação que o Kohelet, que Salomão aqui, que Eclesiastes, está fazendo para compor esse livro. Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre o que acontece debaixo do céu. E existe um tempo para todo o propósito que acontece debaixo do céu. E aqui ele vai usar duas expressões interessantes, né? A primeira é a expressão zeman, que é a expressão tempo, mas no sentido de um tempo determinado. A palavra zeman vem do verbo zaman, que significa designar, determinar, estabelecer. Então é um tempo estabelecido, é um tempo determinado para alguma coisa. E a gente tem também a segunda expressão, né? Quando a gente lê em português, a gente vê que há um tempo determinado e há um tempo para todo o propósito. Essas duas palavras são duas palavras diferentes no hebraico, né? Então a primeira, um tempo determinado, zeman, e a segunda, um tempo para todo o propósito, um tempo para todo o propósito. Essa é uma palavra mais complexa um pouco, né? Ela tem o sentido de momento, e é difícil estabelecer exatamente a etimologia dela. Alguns dizem que ela pode vir da palavra aná, que significa responder, que a ideia é que o tempo ele é uma resposta, existe no tempo uma reação às coisas, né? Ou também outros trazem a ideia de que a palavra vem da palavra adá, que significa passar, avançar. Quer dizer que esses momentos eles são colocados cronologicamente, um sucede o outro, né? Existe uma sucessão, uma série aí desses desses tempos. E aí ele tem um pequeno poema do verso 2 até o verso 8, falando sobre esses tempos, esses momentos, né? E ele vai dizer o seguinte: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante que quando a gente lê na Bíblia esse pequeno poema, esses versos, a gente lê ele dentro de um bloco de texto, né? Um bloco de texto igual. Mas no texto hebraico, esse poema ele é colocado de uma forma interessante. Então a gente pode ver aqui, no capítulo 3, os versos 2 a 8, numa Bíblia hebraica, como esse poema é colocado com um espaço no meio. Então você tem aqui no começo, né? Tempo de nascer e tempo de morrer. E assim por diante. Os tempos diferentes colocam um espaço entre as coisas, né? E termina falando no tempo de guerra e tempo de paz. E ele forma, então, esse espaço, essa coluna no meio, entre os diferentes tempos que são determinados para os propósitos debaixo do sol. Qual é a ideia que ele está trazendo aí? Primeiro, você tem a ideia de que o tempo traz coisas diferentes. O tempo faz as coisas mudarem. É o tempo, é esse ato, é esse espaço que tem entre as coisas que faz elas saírem do nascer até o morrer. É o tempo que faz as coisas acontecerem. Então a gente vê, né, em contraste, não necessariamente em oposição, porque esses pensamentos eles estão se opondo, mas existe uma diferença grande entre esses dois pensamentos, entre o pensamento grego, entre Cronos, aquele que devora tudo e que precisa ser derrotado, e entre o entre o Zeman, entre o tempo que faz as coisas acontecerem. No pensamento hebraico, o tempo não está associado à destruição e à morte necessariamente. O tempo é um palco onde acontecem todas as coisas, inclusive a vida, inclusive tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você já experimentou e tudo aquilo que você já viu na sua vida inteira.
Então é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Como a nossa cultura, às vezes, é influenciada por esse pensamento grego e a gente vê o tempo de forma negativa. A gente vê a ideia do tempo passar sempre associada à morte. E a gente não percebe que é justamente na passagem do tempo que a gente vive. A vida está no tempo, e não só a morte, né? Às vezes a gente se preocupa em esconder a nossa idade, em maquiar as marcas que o tempo deixou no nosso rosto, para as pessoas pensarem que a gente não viveu tanto tempo, que a gente não tem tanta experiência, que a gente não teve tantos abraçar e afastar-se de abraçar, tantos construir e destruir, ajuntar pedras e separar pedras, né? Conforme está aqui nesse poema de Eclesiastes. A gente tenta se associar a alguém que ainda não foi tão devorado pelo tempo. Ao invés da gente se associar a alguém que já experimentou muito o tempo, que é a ideia que tem aqui em Eclesiastes. Essa cultura onde você vê o tempo como um monstro devorador faz com que as pessoas valorizem muito mais a juventude, onde não passou tanto o tempo, do que a velhice, que tem experiência e sabedoria, porque foi acumulada com o tempo. E é importante a gente ver o tempo, então, como esse catalisador. As coisas mudam necessariamente com o tempo. Se você acha que a sua vida está muito monótona, espera que o tempo vai fazer as coisas mudarem. Para melhor ou para pior. Se a sua situação é muito ruim, o tempo pode fazer com que a sua vida melhore. E se a sua vida é muito boa, tome cuidado, que o tempo pode fazer com que a sua vida piore, né? Dentro da cerimônia de Páscoa entre os judeus, né, é colocado um ovo na mesa, né? E esse ovo, ele representa a instabilidade das coisas, né? O ovo, ele não para em pé. Você tenta colocar ele em pé e ele roda, ele gira, ele vai se mexendo, justamente porque as coisas são instáveis na vida. O tempo faz com que as coisas mudem. Então faz com que a gente tenha esperança, se está muito ruim, e que a gente tenha cautela, se está muito bom. Porque o tempo faz com que o abraço se torne em um afastar, faz com que o nascer se torne em morrer, mas também faz com que o ódio se torne em amor, e que a guerra se torne em paz. E a gente segue então com as conclusões que o Kohelet vai tirar dessa ideia do tempo, né? E ele vai continuar dizendo, a partir do verso 9 do capítulo 3, então, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. A gente já viu essa frase antes, né? Ele fala anteriormente que o trabalho é observar todas as coisas, né? E tentar entender o que acontece além desse hevel, dessa névoa, né? E ele vai dizer aqui, ele vai por um caminho diferente, ele vai para o verso 11 agora, que é um verso muito conhecido, e ele vai dizer assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E esse verso, ele é muito falado, né? Muitas conclusões são tiradas dele. Eu tenho aqui uma reflexão sobre esse verso, vou deixar aqui em cima listado. Só que quando a gente vê aqui na sequência de Eclesiastes, a gente está vendo que a ideia que ele põe aqui, várias coisas são importantes. Primeiro, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Há uma beleza na forma como as coisas são organizadas no tempo. Mesmo as coisas ruins, elas têm o seu tempo apropriado para isso. Porque é uma beleza da forma como Deus coloca as coisas exatamente no seu tempo devido, exatamente no tempo em que elas deveriam acontecer. É mais ou menos essa a ideia. E aí ele coloca essa outra ideia. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A palavra eternidade aqui é a palavra olam, e ela tem uma série de conotações, né? E uma que eu acho interessante, que parece que é a conclusão que ele está tirando aqui, que provavelmente olam vem da palavra alam, que significa esconder, essa eternidade, que pode ser uma eternidade tanto no espaço quanto no tempo, esse infinito que Deus coloca no coração do homem, ele é misterioso. Esse infinito ele tem uma coisa oculta nele. Por isso que o homem não consegue descobrir as obras que Deus faz desde o seu princípio até o seu fim, né? O tempo torna as coisas misteriosas. E quando a gente pensa num tempo que está além da nossa própria existência, da existência da nossa vida, quando a gente
percebe esse conceito que Deus põe no nosso coração, a ideia de que quando eu morrer, as coisas vão continuar e vão vir outras pessoas, e já vieram outras antes de mim. Quando a gente tem essa percepção do Olam, da eternidade, a gente percebe que há um mistério nas coisas como elas são, nas coisas como Deus as criou. E ele vai falar aqui no verso 12 e 13 sobre aproveitar o tempo, e aí ele vai retomar essa ideia dizendo no verso 14: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Quando ele fala isso, ele está retomando a ideia que a gente viu lá no capítulo 1, quando ele fala que todas as coisas são um revel, são um vapor, são uma repetição de coisas que não mudam. A essência é a mesma, tudo se repete. As pessoas buscam a mesma coisa, as pessoas estão atrás da mesma coisa e elas nunca conseguem conquistar essa coisa. E esse ciclo que não se fecha, essa busca que não se alcança, é o que ele chama de Hevel, que é vaidade, né? E que tem a ideia de vapor, aquilo que desaparece, aquilo que dissipa. Por isso que ele diz que não se pode tirar, não se pode acrescentar daquilo que Deus fez. É perfeito. Aquilo que você está vendo agora já foi antes de você. E o que vai acontecer depois também já foi antes de você. Tudo é igual. Deus faz renovar aquilo que já passou. No final das contas, a vida ela se passa diante dos inevitáveis planos divinos que se realizam nesses ciclos infindáveis, né? Nesses ciclos eternos. Ele vai continuar lá no verso 16. Tem aqui um novo tema que entra, né? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça a maldade ainda. Então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que se sucede aos filhos dos homens também se sucede aos animais. E ele está falando aqui da morte, né? Ele vai aqui desenvolver como a morte torna tudo igual, torna esse ciclo inquebrável. E esse é um tema que a gente vai falar mais no próximo vídeo, que é o tema da morte, né? E é um dos temas mais importantes aqui do livro de Eclesiastes, de Kohelet. E isso é interessante, né? Ele está falando dos ciclos, que esses ciclos não terminam, que tudo é um ciclo. E os temas dentro de Kohelet, dentro do livro de Eclesiastes, são ciclos também, porque os temas vão e voltam. Eles aparecem, às vezes a mesma frase aparece diversas vezes no livro. Então ele vai falando sobre assuntos diferentes, só que tem ideias centrais que vão e voltam, e elas se repetem. Mas ele retoma esse tema da injustiça, e lá no capítulo 4 ele começa dizendo assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém as consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. E aí ele vai continuar no verso 2. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que os que ainda vivem. Porém, mais do que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Quer dizer, existem algumas injustiças que chegam a tornar a vida praticamente insuportável. Essa é a ideia que ele está trazendo, né? Isso é um peso a mais acima desse Hevel, né? Se por um lado as coisas boas terminam rápido, as coisas más também terminam rápido, mas toda essa opressão, toda essa maldade que acontece debaixo do sol torna as coisas ainda mais sem sentido. Nos versos 4 a 6 ele vai dizer assim: então vi que todo trabalho e destreza em obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Também isso é vaidade correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então é curioso, né? Ele faz aqui uma ironia, ele é cheio de ironias dentro do livro, né? Ele está dizendo que você perceber que tudo é Hevel, que tudo é vaidade, e por isso mesmo não adianta correr atrás das coisas e não correr atrás de nada, isso também é Hevel, isso também é vaidade. E do verso 7 do capítulo 4 até o verso 12, ele vai falar sobre a ideia de você viver com mais pessoas. É melhor você viver em companhia do que viver sozinho, né? E ele vai falar
por diversos motivos, né? É melhor você aproveitar a vida com alguém, e esse é um tema que ele vai desenvolver melhor ali no capítulo 9. É melhor você passar os momentos difíceis junto de alguém também. E ele vai usar uma expressão interessante aqui no verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Essa frase, ela é praticamente tirada da forma como está, ainda mais nesse contexto de é melhor as pessoas estarem juntas do que sozinhas, de um outro texto antigo, que é a Epopeia de Gilgamesh. Aqui, o Kohelet, ele demonstra uma certa erudição. No capítulo 5, ele inicia um novo tema, um tema importante em Eclesiastes também, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Ele vai dizer dos versos 1 a 3 o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, as palavras nécias. Ele desenvolve melhor aqui o tema Deus. A ideia de Deus também, como os outros temas, ele vai e vem no livro de Eclesiastes, né? Já apareceu antes. Aqui ele vai falar um pouco mais sobre Deus, e tem algumas coisas interessantes aqui, né? Dentro do pensamento bíblico, você tem uma tensão entre 2 atributos divinos. Você tem a ideia, que a gente chama, na verdade, da ideia do Deus transcendente e do Deus imanente. É meio que o seguinte: você tem 2 aspectos de Deus que estão em oposição e que estão sempre em tensão. Eles estão juntos, apesar de eles serem opostos dentro do tema Deus na Bíblia em geral. Deus, ao mesmo tempo, ele é seu amigo, ele conhece você pessoalmente, ele tem empatia por você, ele se alegra na sua alegria, ele se entristece na sua tristeza, e ele se ocupa dos aspectos pequenos da sua vida pessoal. Mas, ao mesmo tempo, Deus também é um Deus superpoderoso, soberano, que dirige todo o universo e que ele está lá longe e que você não é digno nem de estar perto da presença dele. Esses 2 aspectos divinos são verdades ao mesmo tempo. Eclesiastes vai se desenvolver mais quando ele fala de tudo que acontece desse Hevel debaixo do sol, dessa névoa debaixo do sol. Ele vê Deus mais da perspectiva desse Deus soberano, superpoderoso, transcendente, que está acima de todos. Ele vai desenvolver o tema Deus sempre nessa perspectiva. Deus é o Deus do juízo, é o Deus que vai trazer justiça, é o Deus que rege as coisas, rege o universo de forma precisa e boa, né? É interessante que isso é tão cuidadoso no livro de Eclesiastes que ele vai usar um título divino, que é o título Elohim, que está relacionado diretamente com essa característica de Deus, né? Eu falo mais sobre isso num vídeo que eu vou deixar listado aqui em cima, sobre como o título Elohim está relacionado com esse aspecto divino do Deus superpoderoso, Deus transcendente. E ele continua aqui no capítulo 5, dos versos 4 até o verso 7, falando sobre como você não deve fazer juramentos diante de Deus, né? Porque você é visto como tolo diante de Deus. As suas palavras têm peso diante de Deus e você vai ser julgado com base nelas. Então, essa ideia de você não jurar diante de Deus, ela se repete diversas vezes na Bíblia. Existe um mandamento lá nos 10 mandamentos, né? Que não tomar o nome de Deus em vão, que é compreendido muitas vezes como fazer juramentos em nome de Deus. E o próprio Jesus fala no Sermão do Monte que é melhor você não jurar coisa nenhuma do que você jurar diante de Deus, porque quem jura diante de Deus é visto como um tolo dentro do pensamento bíblico. No verso 8, é um daqueles casos que ele retoma uma das ideias que ele já desenvolveu antes, que é a ideia da injustiça, só que ele vai retomar ela de uma perspectiva um pouco diferente. Ele vai dizer assim, a partir do verso 8, capítulo 5, verso 8: se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te espantes de semelhante caso, porque o que está alto
tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes ainda há outros mais elevados que também exploram. O que ele está dizendo aqui é que esse ciclo de oprimido e opressor, o ciclo de exploração, ele é relativo. Porque aquele que é opressor, por outro lado, ele também é oprimido por alguém que está acima dele. Então é bom ver as coisas sempre sob perspectiva. Nem tudo é absoluto, nem tudo o que parece que é o opressor e o oprimido é exatamente desse jeito. Às vezes o oprimido também é opressor de outro, às vezes o opressor também é oprimido de outros. E agora, a partir do verso 10 do capítulo 5, ele entra no tema da riqueza. Um tema que já apareceu antes, só que agora ele vai explorar sobre diversas outras perspectivas, né? E ele vai dizer como a riqueza também tem essa característica de você buscar e nunca atingir. Ele vai dizer lá no verso 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Essa ideia de uma coisa que é buscada e que nunca se alcança, ela sempre é concluída da mesma forma. Isso é revel, isso é vapor, isso é névoa, e é do jeito que ele termina aqui. Também isso é vaidade. E existe um outro problema ainda pior, que a riqueza você pode perder de uma hora para outra. Ele vai dizer lá do verso 14 em diante. Se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que a gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. A ideia que ele está falando aqui é que você vai nu para a sepultura, da forma como você nasceu. Ninguém leva nada do que há debaixo do sol. Ninguém leva nada físico da sua experiência. Não faz sentido você passar toda essa vida buscando a riqueza, principalmente de uma forma como quanto mais você busca, mais você quer. Ela vira outro ciclo interminável e sem sentido que nunca vai acabar e que nunca vai te satisfazer, né? Existe uma frase na internet que as pessoas atribuem para o Jim Carrey, não sei se foi ele mesmo que disse isso, mas é que ele diz que todo mundo deveria ser rico e famoso um dia para perceber que não é nisso que faz a vida valer a pena, né? As pessoas ricas, elas têm os mesmos problemas existenciais, que são os problemas que Kohelet está descrevendo aqui, do que as pessoas pobres. A diferença é que as pessoas pobres elas sofrem mais, elas passam mais tempo tentando sobreviver. Mas as pessoas ricas também têm as mesmas angústias, a mesma sensação de eternidade e de mistério, sem entender o que vem antes e o que vem depois, que a gente descreveu aqui. E para terminar, aqui no capítulo 6, ele fala de uma das coisas que ele considera que é uma das piores maldições que pode acontecer para o ser humano. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz que ele, porque sem motivo vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia mais descanso do que o outro, ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? A pior maldição que ele diz aqui é aquele que trabalha, que gera riqueza e não para aproveitar ela. Outra pessoa aproveita dessa riqueza. Passa a vida inteira construindo algo que ele não passa um segundo para desfrutar daquilo, né? Isso é um mal tão grande que um aborto é bem melhor do que ele. E é interessante quando ele fala do aborto, porque tem algo a ver com a história pessoal daquele que é identificado aqui como o Kohelet, de Salomão, né? Salomão é filho do rei Davi, filho do rei Davi com Batseba. Vocês conhecem a história de Davi com Batseba, né? Ele tem uma relação ilícita com Batseba e nasce um filho dessa relação e o profeta diz para ele, olha, esse filho não vai sobreviver. E esse filho ainda bebê, ele morre. E esse é o aborto. Esse é aquele que não viu as coisas. Salomão é o filho que sucede esse aborto, né? E que vê todas as coisas. E existem aspectos da vida que fazem, do ponto de vista do Kohelet, aquele filho que veio antes dele e que morreu, mais feliz do que ele,
que viveu e que foi o grande rei e que conseguiu construir muitas coisas, né? Foi um dos reis mais bem-sucedidos da história de Israel. E ele vai concluir aqui dos versos 7 a 12 do capítulo 6. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. A gente já está vendo para onde vai parar essa conclusão, né? Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é Hevel e Reut Ruach. Tudo também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. E aqui no verso 11, a tradução Ferreira de Almeida diz: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem, né? Aqui literalmente a ideia é que há muitas palavras que só aumentam o Hevel, né? Tem coisas que quanto mais elas têm, mais Hevel tem, né? E aí a ideia aqui é a mesma. E qual é o proveito que o homem tira disso? Quanto mais você busca elas, mais Hevel, mais vapor, mais nada você tem. E a conclusão é: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Essa é a grande pergunta, né? Qual é o proveito que há nessa vida debaixo do sol? O que você faz de realmente significativo da sua vida? Dessa vida de Hevel, nesse vapor passageiro que logo se dissipa, nesse hiato de tempo que há entre as experiências diferentes que você tem e que você passa nesse mundo. O que você fez na sua vida que torna ela realmente significativa, apesar de ser só uma sombra passageira nessa vida que você tem?